Ser ou não ser uma nação esportiva? Eis a questão. Em setembro de 2019, foi aprovado o Plano Nacional do Desporto e a nossa mesa vai debater o tema Esporte para Todos. Eu já vou começar aqui com uma espécie de spoiler, lendo a diretriz número 1 das 5 propostas por esse plano. O texto da diretriz número 1 traz exatamente o seguinte, olha, garantir o acesso à prática e à cultura da educação física e do esporte nas escolas de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Essa é a diretriz número 1. Eu vou trazer aqui então agora os nossos convidados para participar desse debate, Esporte para Todos. Temos aqui, vou começar aqui pelo Lars Grael, multicampeão, velejador, campeão mundial, 2 vezes medalhista olímpico, embaixador também do Pacto pelo Esporte. Vou fazer um giro aqui, de baixo para cima. Hugo Scott, que é ex-atleta, tenista, membro do Conselho Gestor do Pacto pelo Esporte. Marcos Uchoa, um colega aqui da Globo, além de um craque, uma super referência aqui para reportagem no esporte olímpico desde 1984, depois ele me corrige se eu pulei alguma Olimpíada. E temos também Carlos Eduardo Ambiel, que é advogado, professor de Direito Desportivo, com trabalhos muito interessantes na formação de jovens, acesso ao esporte. Senhores, só que aqui é o seguinte, é cada um no seu quadrado só pela disposição da nossa mesa, tá? Microfone aberto, espaço absolutamente aberto para a gente fazer desse debate aqui, que é sempre muito rico. Eu só aqui como mediador só vou puxar aqui a primeira pergunta. Vou começar com o Lars Grael, que além dessa super carreira esportiva, também tem uma experiência muito rica em gestão, em ONGs, no governo, na Comissão Nacional de Atletas. Lars, esse Plano Nacional do Desporto, ele foi aprovado no dia 12 de setembro de 2019. Agora, o quanto ele já saiu do papel? O PND, Plano Nacional do Desporto, ou como alguns chamam PNE, Plano Nacional do Esporte, ele não está a pleno vapor. Essa locomotiva parou nos trilhos. O PND ele foi concebido na Lei Geral do Esporte, chamada de Lei Pelé, Lei 9.615, de 1998. Acontece que nós sabemos que no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam, como se facultasse à sociedade o cumprimento ou não das leis. Isso é uma outra questão. Mas o objetivo do PND era você ter uma política permanente de Estado para o esporte nacional, independente das políticas de governos, que são passageiros, ou política de ministros. Ele começou a andar, de fato, no período após 2015, quando o ministro do esporte era o ministro Jorge Hilton. Criou-se um grupo de trabalho representando todos os setores do esporte nacional para um amplo debate para conceber o que seria o PND. Pois bem, ele evoluiu, chegou no Congresso Nacional, onde na Câmara foram várias audiências públicas com debates ricos de muito conteúdo. Encontrou uma outra iniciativa do Senado Federal, onde lá se debatia uma lei geral. O fato é que o PND, com as mudanças de ministros, acabou chegando ao Conselho Nacional do Esporte, e o Conselho Nacional do Esporte debateu, pediram vistas, modificaram projetos, isso tudo passava pela jurídica do Ministério do Esporte, e passado vários anos, então, ele chegou no ponto de ser aprovado. Foi aprovado no Conselho Nacional do Esporte, mas uma vez que ele é aprovado no âmbito do Ministério do Esporte, vai para a Casa Civil. Como envolve política de outros ministérios também, a Casa Civil tem que distribuir para pareceres Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, e infelizmente chega nesse ponto, nós não conseguimos aprovação. Sempre tem uma troca de ministério, alguém fala, eu vou estudar a questão do PND, e ele volta para a estaca inicial, porque não há uma continuidade, uma coerência na política esportiva nacional. E alguns dizem, mas ele não está ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Nós deveríamos aprovar o PND e, como o esporte é uma dinâmica muito grande, se necessário, revisitar e fazer atualizações do PND. Mas o fato é que de 2015 para cá, 6 anos que se passaram, nós tivemos 3 presidentes da República e 7 ministros do esporte e atualmente da cidadania. Ou seja, essa volatilidade, essa mudança
essa dinâmica dos gestores federais do esporte não ajuda que você tenha uma continuidade, uma coerência e aprovação do PND. O PND ele é um plano diretor para o esporte brasileiro. Então, acho que hoje é uma necessidade, nós que estamos debatendo aqui no Pacto pelo Esporte, que a lei seja cumprida, que o PND seja aprovado, e se tiver alguma imperfeição, alguma necessidade de atualização, que se faça após a aprovação do PND. Bom, já subimos então o PND, né, como o nosso apelido aqui, mais prático, de Plano Nacional do Desporto. Hugo, eu queria tratar uma questão que o Lars falou muito sobre uma vez que é aprovado, mas é preciso haver integração entre outros ministérios, porque isso sai do âmbito só do Ministério do Esporte, né? Até lembro a diretriz número 2, né, do Plano Nacional do Desporto, que fala em promover saúde, qualidade de vida. Então, obviamente, a gente está falando também de Ministério da Saúde. Hugo, pela sua experiência e acompanhamento, né, não é isso, Lars? Está havendo, existe essa integração entre ministérios? E de que metas estamos falando objetivamente para esse texto que também fala em nação verdadeiramente esportiva, Hugo? Eu acho que para responder, Edgar, eu vou complementar as outras 4 diretrizes. Você falou 2, eu vou complementar as outras 3. A principal dela é consolidar o PND, né, como o grande instrumento de planejamento e desenvolvimento do esporte no Brasil, né? Então, a consolidação desse plano, sem esses interfaces, como o Lars comentou, de troca de ministro, troca de governo, e a cada período a gente poder estar discutindo ele, se a gente conseguisse consolidá-lo como grande projeto para transformar o Brasil numa nação esportiva, esse, para mim, é o primeiro grande passo. Depois, olhando como uma pirâmide, o plano tem uma visão, desde a criança, da integração e a prática esportiva que você mencionou há pouco, nas escolas, e é como um afunilamento de uma pirâmide que vem, a segunda meta, construir uma trajetória estruturada do esporte para crianças e adolescentes. Aí já entra, além do convívio com a prática esportiva nas escolas, na atividade física, uma especialização dessa criança para um afunilamento da pirâmide para o alto rendimento, que é a 4ª diretriz. Então, nesse aspecto, nós teríamos a base com um volume grande, propiciando, com trabalhos diferenciados em diferentes categorias, a melhora esportiva do atleta e depois a ida ao esporte de rendimento. E o complemento disso com a saúde é que, no momento que a gente tiver uma grande base de pirâmide e todo brasileiro tendo acesso à atividade, aquele que não for para uma prática de alto rendimento, eles sofreram um incentivo da prática esportiva para promover saúde e qualidade de vida. Então, o PND, nessas 5 diretrizes, ele cobre quase que a totalidade da prática esportiva no país, incentivando a todos na busca. Nós precisamos muito da interação com a educação na fase educacional, né? E o Ministério da Saúde entender que a prática esportiva é um tratamento preventivo de saúde para toda a população brasileira. Então, essa é uma visão. Agora, não existe essa interação. Eu tô junto com o Lars aí, o Atletas pelo Brasil, há 10 anos, nós fizemos aí vários eventos. O primeiro evento que a gente fez foi o primeiro evento de esporte. Nós tivemos conjuntamente com a gente o ministro da Saúde e o ministro da Educação na busca desse diálogo e na busca dessa interface, intercâmbio entre os ministérios, né, que tornaria o esporte muito mais forte e com uma visão mais ampla do que simplesmente o alto rendimento. Eu queria só já bagunçar um pouquinho aqui Ótimo, nosso adoramos. começo, porque eu, digamos assim, entre as intenções, né, que basicamente o Lars falou e o Hugo também, quer dizer, as intenções são ótimas, e claro que o Lars tem toda a razão em dizer que essa busca eterna sobre o melhor projeto, claro, inviabiliza um começo real, e claro que se a gente sempre pode consertar alguma coisa, o esporte, na verdade, é sempre você ir melhorando, né? Como atleta, como equipe, enfim. Agora, eu acho que a gente tem que falar como sociedade de uma questão muito básica, que é dinheiro, né? Dinheiro é onde o problema se coloca mais agudamente e, de certa maneira, nós do esporte, nós fomos como aquele atacante, aquele centroavante que, quando estava com uma chance muito boa de fazer o gol, desperdiçou e agora a defesa está armada e é mais difícil fazer.
Deixa eu explicar. A gente passou aqui 10 anos praticamente sediando os grandes eventos mundiais, né? O Pan-Americano em 2007, depois, enfim, Jogos Militares, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, que foi o grande fecho. Naquele momento, a sociedade brasileira estava perfeitamente disposta e ouvidos todos abertos para o tema esporte. O que aconteceu depois disso tudo? A mesma sociedade brasileira bastante incomodada com a quantidade de corrupção e de escândalos e de malversação de verbas nas federações, no governo, nas construções de elefantes brancos em estádios para a Copa ou instalações para a Olimpíada. Quer dizer, a gente chega, a partir de 2017, numa situação bastante desagradável de que nós fizemos muita coisa, mas fizemos muita coisa errada e fizemos muito pouco para esse plano e essa ideia de transformação da sociedade. Não fazer simplesmente para o esporte de alto rendimento, não simplesmente construir coisas, mas realmente criar uma cultura esportiva que atendesse a muito mais gente. Essa questão, eu acho que é o que explica, em parte, uma coisa que muita gente não sabe, mas vamos assim, bem claro, o orçamento do Ministério da Saúde, o orçamento do Ministério da Educação sempre foi muito maior do que qualquer Ministério do Esporte, mesmo na época de antes da Olimpíada. Tá? Então, a gente falar em mudanças de esporte sem que os Ministérios da Educação e de Saúde, onde tem muito mais dinheiro, realmente entrem a bordo do projeto e queiram comprar isso, eu acho que a gente vai ficar patinando com 1000 planos e com governos que falam, olha, a prioridade agora não é essa, não sei o quê. Claro, agora o Ministério da Saúde, obviamente, está preocupado com outros assuntos muito mais graves, estamos aí com a pandemia. Mas o fato é que, de uma maneira geral, a gente tem que tratar com quem tem o dinheiro. A gente teve um momento em que a gente tinha dinheiro e o ouvido da sociedade. Esse momento passou e agora a gente vai ter que remar bastante para de certa maneira, sensibilizar esse Congresso, esse governo, essa sociedade de que o esporte é importante por várias razões. Vou passar, Lars levantou a mão aqui também, daqui a pouco vamos ouvir do Carlos Eduardo também questões jurídicas que podem passar, possíveis gargalos ou não. Agora, o Shoa, elegante, com seu repertório rico de sempre, evitou a surrada palavra legado, né, Shoa? Mas ela tá no contexto. O Hugo também falou tanto de integração. E Lars, para eu te passar também você pediu a palavra, mas a gente está falando de nação verdadeiramente esportiva. E isso significa necessariamente uma nação também mais educada, também mais saudável, Lars? Não sei se você ia complementar nessa linha. Seguramente, na linha do Hugo Scott e do Shoa, o Brasil, quando você fala de política, esporte, uma nação esportiva, não é só debater o tema esporte, orçamento, meta, esporte de base, rendimento, é debater essa transversalidade que o esporte tem com várias outras áreas prioritárias do país. Vamos lá, educação. Quem vai acreditar em educação de qualidade, seja na escola, colégio municipal, estadual, particular ou federal, que não contemple a educação física, muitas vezes inexistente nas escolas? Educação física na qualidade, na quantidade necessária, na valorização do profissional de educação física. Educação sem educação física e esporte, me desculpe, educação falha. Saúde. Nós temos no Brasil, não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. Tratar de saúde preventiva deveria ser fundamental nesse país. É tratar basicamente da melhoria da qualidade de nutrição, saneamento básico e tratar de saúde preventiva, estimular a sociedade brasileira à atividade física, seja ela esportiva ou não, combater obesidade, sedentarismo. Ou seja, são áreas fundamentais que o esporte tem que participar desse debate, mas hoje ele é tratado como algo separado. E também tem o esporte com políticas de defesa. O esporte militar no Brasil cresceu. Então, você, ao fazer um PND, tem que debater com o Ministério da Defesa, Ministério do Turismo.
captação de eventos, a questão da geração de emprego, trabalho, renda, impacto econômico. Então, e por isso que eu acho que isso tem que ser uma política de Estado e não uma política específica para debater sobre esporte. Esse é um bom gancho, então, para a gente trazer para a questão aqui, já que estamos falando tanto em transversalidade, né, sobre modelos. Que modelo, tanto para base, para prática esportiva e saúde, como crescimento para alto rendimento, como o Hugo já colocou para a gente. Vou colocar aqui, senhores, duas referências que são muito altas, mas é preciso olhar para alguma, e vou trazer aqui as duas principais do planeta, tá, de esporte olímpico. Os Estados Unidos, há muito tempo, tem, claro, muito consolidada uma política atrelada a bolsas educacionais, é o famoso Athlete Pathway, né, o caminho do atleta, isso já está muito consolidado. Já a China, né, outra grande potência olímpica, replica um modelo que era da extinta União Soviética, um modelo basicamente estatal com mais de 3 mil centros esportivos, onde o atleta começa ali embaixo para chegar a um time de província, para quem sabe a um time nacional, e aí chegar no esporte olímpico. Não vou direcionar a pergunta, amigos. Em que pé estamos? Que modelo faz sentido para o Brasil? O que parece é que o Brasil tem um modelo que não é um modelo pensado, é um modelo que é uma história da nossa sociedade que o Estado delega para as iniciativas privadas, para os clubes, a formação do atleta. O Brasil não tem uma formação na escola, isso é claro, né? Quando o Lars fala aqui da necessidade do esporte na educação, nós temos que lembrar que no Brasil, mais de 50% das escolas não tem quadra poliesportiva. 30% dos professores que lecionam nas escolas públicas não têm formação em educação física, embora lecionem a matéria educação física. Então fica difícil pensar que o nosso modelo é um modelo da escola. Não é. Embora a Constituição diga que o Estado tem que priorizar o investimento no desporto educacional e não no desporto alto rendimento. Também não é um modelo de Estado. O Brasil não tem uma estrutura pública para a formação do esporte. Praticamente o Brasil deixa essa formação ser espontânea na própria sociedade civil. E quem faz isso no Brasil são os clubes privados, né? Os clubes associados que têm lá o seu atleta que é levado para o clube para treinar. Então não há um modelo. O modelo é deixar que a sociedade faça e o Estado, o mais que ele faz é conceder recursos públicos por meio de lei de incentivo, da lei Aguinaldo-Piva, que vai para as federações, e torcer para a gente ter medalha olímpica. Mas política pública do esporte brasileiro, infelizmente, nós não temos no Brasil. E é a diretriz número 3, né? O Hugo já lembrou, é uma delas, né? Que fala em alto rendimento. Tem uma meta de colocar o Brasil entre os 10 primeiros no quadro de medalhas já em 2024, né, Oxô? Sei que você está querendo dizer. E até um meia-culpa nossa, né? Não sei se nós, agora a imprensa, né, somos críticos também nessa cobertura, né? Na verdade, nós como televisão, quer dizer, que a gente, digamos assim, chega a mais lares, mais pessoas que assistem o esporte e acompanham o esporte através da televisão, a gente tem uma limitação de conversar sobre esse assunto, na medida que a gente cobre grandes eventos, a gente cobre os melhores atletas, e então o assunto sociedade, o assunto, o que os nossos filhos fazem ou podem fazer em termos de desenvolvimento esportivo, ele praticamente não está na pauta da imprensa. Então é um problema muito sério, que a gente não só não incentiva, como também não critica. Então esse assunto quase que não existe para a sociedade, quer dizer, a gente pensa assim, olha, deveria ter, talvez ter, mas a gente só fala praticamente de esporte de alto rendimento. E aí, como o Carlos falou, quer dizer, a gente tem um governo que praticamente paga essa conta quase na sua integralidade, mais de 95% do dinheiro do esporte de alto rendimento vem do governo, claro que ele incentiva, etc., mas pode ser parte, mas é o governo que controla. E as empresas privadas, elas só entram nesse bonde em cima de uma Olimpíada, em cima dos Jogos Pan-Americanos. Quer dizer, um ou outro atleta tem um patrocínio, mas é um patrocínio episódico ali na vida dele, 6 meses, 1 ano. Não é de uma carreira, não tem um acompanhamento. Isso não existe, não está na nossa cultura também do setor privado de acompanhar o esporte, com raras exceções, obviamente. Mas estou falando, mas de uma maneira geral, é um fato que a gente tem um governo que paga, mas não se envolve, né? Então as escolas... E aí a gente tem que perguntar, o que a gente quer? A gente quer estar entre as 10 potências olímpicas? Um exemplo, eu vivi 11 anos em Londres, trabalhei lá como correspondente, tive filhos lá e acompanhei o que era as escolas públicas de Londres, né?
tinham sempre uma áreazinha separada para esporte, de uma maneira geral. Essas áreas foram vendidas, em sua grande maioria, porque a cidade cresceu, porque valorizou demais, e o governo também direcionou muito do dinheiro britânico para o alto rendimento. Então, hoje, depois da Olimpíada de Londres, o inglesinho, a criança, pratica menos esporte do que praticava antes da Olimpíada. É uma vergonha, mas é o que aconteceu na Grã-Bretanha. Estamos falando da pátria do esporte organizado, gente. A gente está longe disso, mas é um perigo. A gente tem que escolher qual é o equilíbrio que a gente quer dar entre o dinheiro que a gente quer dar para as nossas crianças e para a sociedade de maneira geral. Eu acho que o Lars tem toda a razão aí quando ele fala da questão da saúde, que é fundamental, mas eu lembraria um detalhezinho antes de passar a bola. As pessoas não pensam que existe um setor fundamental onde o esporte ensina uma criança. O que é isso? É regra. A primeira coisa que você voluntariamente aceita como regra, quando você é criança pequena, não vem do teu pai, não vem da tua mãe, não vem da professora te mandando. É você que quer. Você quer jogar bola com os amiguinhos. Se alguém pegar a bola com a mão, não vale. Isso todo mundo aceita. Todo mundo aceita, mas você aceita porque quer. Então, a obediência às regras, a noção da coletividade, do bem comum, começa com o esporte. Então, a área de segurança tem interesse enorme numa educação de esporte. E aqui, entre parênteses, a gente está vivendo essa pandemia, né? Estamos mostrando como nós, como sociedade, somos uma sociedade indisciplinada, uma sociedade que, de uma maneira geral, não se preocupa com o outro, com a coletividade. Quer dizer, a raiz do esporte, e eu acho que nisso é muito importante vender para as pessoas, não está simplesmente na saúde. Porque, pensa bem, a tua mãe fala, come cenoura, meu filhinho, que faz bem para você. Isso nunca foi um argumento muito bom, né? A verdade é essa. Agora, se a gente fala é divertido, é do seu interesse, vai ser bom para todo mundo, quer dizer, a coisa começa a andar. Você começa a trazer um aluno para ficar dentro da escola, mesmo depois da aula, para fazer um esporte. É nisso que a gente tira as crianças da rua. E aí, realmente, não estamos falando em construção. Um dos problemas do plano é que também se fala em muita construção de coisas. Eu acho que a gente está construindo demais, que abre a porta para a corrupção. E a gente precisava muito mais formar professores de educação física. Um bom professor te salva a vida em qualquer calçada, em qualquer buraco. E esse dinheiro é um dinheiro que tem que estar sempre, porque você como município, como um governo de estado, você tem que ter esse orçamento todo ano, porque é a folha salarial. E esse é o dinheiro bem gasto, e esse é o dinheiro que, como o Carlos falou, tem muito professor de educação física que não é professor de educação física. Mas aí vou até voltar para o Carlos, porque, desculpe, já vou só para complementar, porque o Carlos, o Shoa falou muito do dinheiro, da necessidade do orçamento permanente, e claro, o maciço, né, orçamento só do governo para formar atletas. Agora, o Carlos, juridicamente, o Brasil está bem desenrolado, tem gargalos, tem armadilhas jurídicas, ou é fácil apoiar atleta, não só no oportunismo de um fim de ciclo olímpico, mas de uma forma consistente, continuada? Olha, eu posso dizer que o nosso ordenamento, ele é um bom ordenamento. Ele tem uma disposição funcional, que é uma coisa nova no Brasil, é a primeira vez que surge isso na Constituição 88, que dá, primeiro, o direito do cidadão a praticar o esporte e o dever do Estado em propiciar o esporte. Isso já é uma premissa importante. Depois nós temos a Lei Pelé, que prevê o Plano Nacional do Desporto, que demorou 20 anos, né, para ser desenhado e ainda não aprovado na Câmara, mas está bem desenhado. E nós temos uma série de leis que permitem e facilitam o investimento no esporte. Investimento privado, não há nenhum gargalo para fazer isso. O investimento público, ele existe, dinheiro é aplicado, o Shoa colocou muito bem. O Estado é o grande financiador do esporte brasileiro, mas financia o alto rendimento, financia as federações, raramente financia o esporte na escola, né? E as políticas públicas de saúde, da prática esportiva, que o plano consagra aqui como uma das metas, isso é relegado, né? Você não tem uma política nacional de esporte para o cidadão comum, para o adolescente, você não tem praça pública, isso dificulta demais. Então, o que eu posso dizer, assim, lei nós temos, né? Não é um entrave legal. O que nós temos é uma dificuldade de tirar a lei do papel. Prova disso
é que demoramos 20 anos para produzir um Plano Nacional de Desporto, que são 5 diretrizes que são básicas. Não tem nada de complexo. Nós conseguimos fazer aquilo, estamos muito bem, mas são coisas bastante básicas para quem quer um dia se tornar uma nação esportiva. Eu, particularmente, participo de um projeto que tem todo o epicentro dele nessa pirâmide que eu falei. Nós, esse ano, devemos estar atuando com 40 mil crianças em escolas de 6 a 9 anos, onde, como o Carlos disse, mais da metade não tem uma quadra esportiva. E a gente faz um projeto de tênis, e a gente, na realidade, cria pequenas quadrinhas de tênis com bolinha de espuma e rede pequena no refeitório. Em 20% dessas escolas, os professores afastam as cadeiras e as mesas do refeitório, e a criança tem um primeiro contato com o esporte, porque são escolas que não têm nem quadra esportiva. E o lado positivo disso é que a gente está encontrando empresários e empresas que têm, dentro da sua cultura, a vontade muito maior de investir em projetos sociais do que investir no alto rendimento. Então, eu vejo que o Brasil tem um equilíbrio de empresas voltadas a cada etapa dessa pirâmide. Então, tem empresas que estão muito focadas no alto rendimento e empresas que estão focadas na parte do social. E um fato importante nas escolas é que os professores, em algumas dessas escolas, por causa desta aula, e nesta aula todas as crianças jogam tênis ao mesmo tempo, porque são várias quadrinhas pequenas, diferentemente do esporte tradicional na escola, onde joga basquete ou vôlei, 12 estão na quadra e os outros estão sentados na arquibancada esperando sua oportunidade de jogar. Todos têm, de alguma forma, atividade, e isso funciona para algumas escolas que nós já estamos testando, né? Os professores pedem esta aula antes da aula de matemática, porque a criança consegue ter uma concentração maior na aula de matemática após a prática esportiva. Então, é um conjunto de fatores positivos, como um todo, que é possível se fazer no Brasil, apesar das dificuldades e apesar desse dinheiro só chegar efetivamente do governo em boa parte do alto rendimento. Vou passar a bola para o Lars, mas o Hugo falou agora e o Carlos também, lembraram desse dado de menos de 50%, né, das escolas terem estrutura, né, quadra esportiva. Esse é um dado do último INEP, né, do estudo feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, e não é só de escola pública, não, né, é considerando todas as escolas. São 44,3% das escolas só com estrutura para a educação física. Realmente um número muito baixo. Diga, Lars. Não resta dúvida, você tem vários modelos esportivos que o Brasil pode observar. Você citou, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, com a potência econômica que é, um país de política econômica liberal, basicamente o esporte é baseado no desporto escolar, no high school, no desporto universitário, no investimento privado e o Estado nada interventor. República Popular da China, diferente, país de partido único, né? Investimento massivo estatal, com certeza lá eles têm um PND rígido, com muita disciplina, muito investimento, metas em resultados. Você tem um modelo da Europa Ocidental, interessante, uma coisa híbrida entre Estado e iniciativa privada, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, leste europeu, bem diferente, já segue um pouco a estrutura cultural do esporte da Rússia. Então, você tem a Austrália, que cediu uma Olimpíada Verde, né, baseado um pouco mais na política esportiva europeia. No Brasil, nós temos a nossa própria característica. O trabalho dos comitês, Comitê Olímpico, Paralímpico, Comitê de Clubes, as confederações que pouco olham para a base, as federações estaduais que estão, de modo geral, falidas, o papel das academias esportivas de ginástica que vem aumentando influência, as organizações não governamentais, as ONGs, que cada vez mais ganham terreno. Basta ver que na lei de incentivo do esporte do governo federal, praticamente metade dos recursos investidos vão para as ONGs. Sobretudo no setor do esporte paralímpico, elas têm um papel determinante. O desporto militar, que através do programa Força do Esporte, o programa olímpico deles, vem ganhando relevância. Programas do Ministério do Esporte, dos estados, das escolinhas, das prefeituras, mas a matriz esportiva do Brasil são os clubes. Tem um papel muito importante, que é uma característica brasileira que você não vê na mesma intensidade em outros países. Clubes como o Esporte Clube Pinheiros,
Clube de Regatas Flamengo, Minas Tênis Clube, Sojipa, citando 4 de 70, 90 clubes que o Brasil tem de altíssimo nível. Ou seja, nós temos que definir o nosso modelo, mesmo sendo um modelo híbrido, mas tem que ter coerência. Pior coisa é você ver uma emenda parlamentar no Congresso Nacional para o Ministério da Cidadania pagar uma quadra poliesportiva ou um ginásio numa cidade sem ter a garantia ou a coerência que naquela cidade que vai receber aquela quadra esportiva não tem uma quadra abandonada, que não tenha um profissional de educação física capacitado, contratado para poder fazer aquele programa acontecer. O que nós mais vemos no esporte do Brasil é o desperdício de recurso público. É investir na infraestrutura, fazer um centro nacional de treinamento, centro de excelência esportiva, como alguns foram feitos, com milhões que foram gastos, quando não foi superfaturado, para depois ser abandonado, porque não havia garantia de custeio da parte que foi beneficiada. Então, criar coerência no investimento para a gente melhorar a qualidade do gasto público é fundamental. Eu queria comentar aqui que eu vi um modelo que eu achei muito interessante. Eu fui fazer uma reportagem na Islândia, e a Islândia é um paísinho mínimo, é uma Niterói no setor mundial, pequenininha. E ela tem uma coisa muito interessante, porque eles se classificaram pela primeira vez para a Copa do Mundo, se classificaram para uma Eurocopa. O que aconteceu? Foi essa reportagem que a gente ia fazer. Como se sabe, a Islândia é um país gelado, muito, muito frio o tempo todo, então o futebol só se jogava praticamente no verão, e o verão dele dura lá um mês, duas semanas. Era complicado jogar bola lá. Então, claro que o nível deles era baixo. O governo começou a construir campos de futebol nos clubes que existiam, dentro de grandes galpões, assim, tudo fechado, com campos de futebol, mas eram em clubes particulares, a maioria deles. O governo pagou para fazer isso. Agora, em contrapartida, o que aconteceu? O governo exigiu desses clubes que, na hora que os seus times profissionais, os seus melhores times não estivessem treinando, que eles receberiam nesses campos as crianças das escolas e usassem os seus profissionais para ensinar as crianças das escolas. Se a gente trouxer isso para o Brasil, o Lars acabou de citar aí uma meia dúzia de clubes maravilhosos que a gente tem. Qual é a realidade desses clubes? Eles atendem o alto rendimento, atendem os seus atletas, e ficam ociosos, basicamente, durante o dia inteiro, ou grande parte do dia. Eles não atendem a comunidade. Então, a gente mora em cidades grandes, a gente comentou aí dessa dificuldade de ter lugares na escola para fazer educação física, porque as escolas estão imprensadas em cidades que foram crescendo loucamente. Então, realmente, as escolas não têm condição de ter uma quadra, muitas delas. E temos do lado, ou no bairro, ou perto, no bairro ao lado, um clube com estruturas muito boas que não atende a comunidade, porque é um clube privado. Agora, vamos falar da situação fiscal desses clubes. Eu não sei o caso do Pinheiros, não sei o caso da Sojipa, mas eu sei dos clubes de futebol, do Flamengo aqui do Rio, por exemplo. O Flamengo deve uma fortuna para o governo federal. Como a maioria dos clubes de futebol está endividado, tem o Profut, e tem que pagar aos pouquinhos, o governo ajuda aqui, ajuda ali, sempre ajuda de uma maneira geral. Por que não se exige uma contrapartida desses clubes para atender a comunidade? Que sejam 2 horas, que sejam 3 horas. Esses clubes têm campos, esses clubes têm quadras, mas ficam lá só para os seus sócios. Esse modelo é sustentável se o clube for realmente não deve nada a ninguém. É uma propriedade particular. Ok. Mas não é o caso de muitos clubes no Brasil. Eu acho que esses clubes poderiam contribuir para a sociedade de uma maneira que eles não contribuem. Ô, Shoa, isso que você sugeriu já foi experimentado com muito sucesso no município de Piracicaba, em São Paulo, onde os clubes eram devedores e o credor era, o principal credor, a prefeitura, fez uma permuta, aproveitando os dias, durante a semana, que o clube tem baixa frequência de associados, transformando os clubes em escolinhas públicas, mensurando esse gasto e fazendo uma amortização, abatendo a dívida dos clubes. Ou seja, os clubes arrumaram uma forma de reduzir a dívida, gerando um benefício ao município, sem ter que necessariamente construir
estruturas esportivas onde a prefeitura tem dificuldade de manter. Foi experimentado e deu certo. Poderia ser uma coisa colocada como uma ideia nacional. Só complementando um pouco o que o Lars falou, aqui em São Paulo, teve um grupo de atletas que teve junto com a Prefeitura de São Paulo há 4 anos atrás, e a gente fez um projeto muito parecido nesse sentido, que os clubes poderiam ir para os clubes da Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo tem 50 clubes poliesportivos, né? E que são praticamente abandonados. A nossa proposta era justamente, e demos prioridade, na época, às praças que tivessem escolas, né, e hospitais públicos perto, no intuito de trazer não só o atleta e os clubes poderem dar aulas nas praças, né, mas também incentivar o esporte para o idoso. E foi um projeto muito legal, muito bem desenhado, e, como disse o Lars, muda a prefeitura, e o projeto se perdeu. Mas era um projeto que buscava, na realidade, ocupar os 50 clubes poliesportivos da cidade de São Paulo. Eu não tinha ideia do tamanho e da magnitude da estrutura poliesportiva da cidade de São Paulo. É inacreditável. Só em quadra de tênis, nós descobrimos que eram mais de 100 quadras de tênis. E a gente fala que não tem quadra de tênis pública na cidade de São Paulo. Eu acho que o toque realmente mais necessário é esse que o Lars falou. Quando interessa a todo mundo, quando o clube está amortizando a dívida dele, ele tem interesse em participar. Então tem que se falar de bolsa. As boas intenções existem, o caminho do inferno está cheio delas, e a gente não sai a gente está empacado nessa lama, porque a gente está boas intenções para um melhor plano possível, mas a gente tem que realmente cair na real. Qual é a estrutura que a gente tem? A gente não vai virar Estados Unidos, a gente não vai virar China, a gente não tem esse dinheiro. Agora, nós temos condição. Uma das coisas, por exemplo, eu cobri a medalha do Lars lá em Seul, em Tornado. Quer dizer, o que é o iatismo? O que é a vela brasileira? É Niterói e mais uma meia dúzia aí. Nós temos um clima maravilhoso para a prática de esporte o ano inteiro, que é um privilégio de poucos países. Quer dizer, a gente tem muitas vantagens para a prática de esporte. Então, se a gente dá um pouquinho, a gente arruma um medalhista de Niterói aí, que não ganhou quase nada no seu família que tinha tradição. Só e conseguiu. Quer dizer, se você dá um pouquinho mais, é claro que vai sair. A gente tem talento, a gente tem uma cultura de gosto por esporte. Até a gente não é verdade que a gente só gosta de futebol, né? Então, é uma questão de dar condições, mas cair na real. As cidades grandes não tem como a gente construir coisas. Esse plano, uma da parte do plano, já falava em 227 centros de esporte, que 3 estavam construídos. Gente, é exatamente isso que a sociedade não quer. É construção de coisas que dão margem a superfaturamento e corrupção. Essa história a gente está muito, muito incomodado. Então, não é por aí que a gente vai ganhar apoio de ninguém. Vou passar a palavra para o Carlos e depois tem só uma enquete rápida para a gente encerrar. Diga lá, Carlos. Eu queria aproveitar a observação do Shoa para dizer que, por isso que é importante um plano nacional do desporto, porque se nós olharmos as 5 diretrizes, né, as 5 metas do nosso plano, ela tem um pouquinho de tudo isso. Ou seja, nós temos que investir no desporto educacional, tem que melhorar a performance de escola com quadra, professor capacitado. Ele olha para o desporto de participação, ou seja, as pessoas tendo acesso ao esporte, né? Me espantou o dado de que só 22% do cidadão brasileiro pratica esporte, considerado razoavelmente a prática, que são 3 vezes por semana, 30 minutos. 22%. O resto não pratica. Então, é como fomentar a prática visando a saúde. É como fomentar a prática, um pouquinho de metas aí para a idade média, 14, 15 anos, aquele funil do esporte de educação para o desporto de alto rendimento. Como manter as estruturas ativas com recurso público, ou seja, não só construir, mas garantir que ele tenha autossustentabilidade. A sua ideia é fantástica, ou seja, pegar o que já tem e viabilizar a sustentação desse centro, não só construir novo. Então, você percebe um pouquinho de tudo que nós estamos falando, o quão importante é um plano nacional do desporto. Porque o nosso plano trata um pouquinho de cada coisa dessa, define as metas para os próximos anos, cria uma política pública, mas ele tem que sair do papel, né?
Demorou 20 anos para ser idealizado. Agora ele tem que sair do papel e um pouquinho que fizermos em cada uma das metas já vai ser um avanço, né? Chegar a uma nação esportiva ainda falta muito, mas nós temos que começar em algum momento. E acho que o plano é um grande começo para isso. E por tempo aqui, infelizmente, vou ser o chato a encerrar esse debate, que certamente tem muito mais ainda a contribuir, correndo todos os riscos, mas eu vou ver as reações de vocês e quem está acompanhando nossa mesa aqui no GE. Globo também. Vocês acreditam, pergunta de sim ou não, tá, senhores? Vocês acreditam no Plano Nacional do Desporto? Sim. Sim. Eu prefiro acreditar. Acho que é necessário, é o cumprimento de uma lei. Sim. Carlos Eduardo pareceu mais, não sei, hesitante. Eu acredito como um ideal. O ideal, ele é um bom ideal. Duro ele sai do papel, mas nós temos que acreditar. É importante acreditar. Show. Eu acredito que seja um bom plano e acredito que um governo deve aproveitar. Um governo tão vulnerável a críticas, um Congresso tão vulnerável a críticas, devia aproveitar uma ideia que, de uma maneira geral, só é positiva, né? As pessoas, ninguém é contra esporte. Quer dizer, por que não aproveitam e fazem, finalmente, uma coisa que está todo mundo querendo? Hugo. Eu acredito como plano, e pego o gancho do Carlos Eduardo em dizer, é tão pouca gente que pratica que qualquer movimento que a gente faça em cada uma dessas fases, o impacto para o Brasil é muito grande. Falar em 22% da população fazendo esporte, qualquer movimento que a gente fizer, é muita gente e o impacto é muito grande para o país. É uma das metas, né? Transformar esse 22,3% de praticantes regulares, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde, transformar esse número para quase o dobro, né? Chegar a 40%. Mas aqui falamos, né, senhores? O plano é bom, mas há gargalos, é preciso começar de alguma forma e por algum lugar, acreditar que não dá para sair do dia para a noite do zero para o ótimo, né? Como disse o Lars, gargalos de fato não faltam, o que nos falta é tempo, por isso então que eu vou deixar meu maior agradecimento aqui ao Dr. Carlos Eduardo Ambiel, Marcos Uchoa, craque referência, Hugo Scott, Lars Grael, todos craques aí e também gestores que entendem, têm tanto a contribuir. Muito obrigado. E aqui também deixa aqui o nosso apelo, né, aos políticos de todas as esferas, medidas, sugestões, né, não faltam, mas é preciso que haja medidas concretas para apoiar, né, também o esporte como um todo. É preciso que todo mundo possa contribuir, né, então para participar, sugerir, colaborar. E é para isso que a gente deixa também aqui os nossos contatos aqui na tela, para diferentes segmentos, todo mundo que pode colaborar de alguma forma com esse pacto aí pelo esporte. Espaço sempre aberto, é um assunto que não se esgota hoje, tem tanto a contribuir de todos os lados, mas, de novo, é preciso começar de alguma forma. Eu me despeço então por aqui, já vou deixar um convite para você assistir. É uma outra mesa fundamental, né, desse pacto pelo esporte, que vidas negras importam, racismo tem que parar. Começa agora às 4h no GE. Globo. Vai ser mediada pelo meu amigo, grande Tiago Oliveira. Obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima. Tchau. Nós temos um pacto com o esporte. Queremos mais governança, transparência e integridade no setor. Queremos valorizar nossos atletas. Queremos mais mulheres ocupando os cargos de gestão esportiva. Queremos acabar de uma vez por todas com o racismo. Para o esporte ganhar, precisamos jogar todos no mesmo time. E você? Vem com a gente. Pacto pelo Esporte 2021.